Olá, o Repórter Setorial está começando. Veja os destaques dessa edição. Organização Mundial da Saúde adverte: consumo de carnes processadas e embutidos aumentam as chances de desenvolver o câncer. Traços de criatividade. Conheça a arte da caricatura. Feira comercial em Pindamonhangaba deverá gerar 1.500 empregos diretos para a cidade. E ainda, consumidora conta como a crise econômica afetou o orçamento da família. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 10% da população mundial sofre de perda de audição. No Brasil, aproximadamente 15 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. O excesso de barulho engorda as estatísticas e preocupa as autoridades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o volume de ruído suportável é de até 70 decibéis. Mas em uma oficina como essa, o barulho é tanto que o ruído pode chegar até 95 decibéis. A gente vai entrar agora aqui dentro dessa oficina e tentar conversar com os funcionários nesse volume, o volume normal. Será que eles vão entender a gente? Vamos lá! Como vocês podem ver, eu vou tentar falar baixo, mas até eu parece que quase não me escuto. A gente vai conversar aqui com o proprietário. Tudo bem? O senhor faz orçamento aqui do que serviço? Não dá para ouvir nada. Eu tô até rindo porque eu tô tentando manter o volume, mas nem eu tô me escutando direito. O senhor tá conseguindo entender o que eu falo? Mais ou menos. É difícil trabalhar assim no meio desse barulho, como que é possível? Já não entendi nada. Difícil com esse barulho. Isso porque aqui do lado o que tem? É um compressor? É o compressor de ar. Ele sempre fica ligado durante o dia? Como que funciona? Ele fica ligado constantemente. É aqui, essa máquina fazendo barulho. O senhor não fica meio perturbado com tanto barulho assim aqui no meio? A gente já acostumou com o barulho já. Há quanto tempo o senhor trabalha com isso? Já faz 10 anos. O senhor sente alguma alteração na sua audição? Não. Nenhuma? Nenhuma, por enquanto não. O som é uma vibração, tá? Então ele entra pelo ouvido, são dois mecanismos, o neurológico e o condutivo. O condutivo, o som entra pelo ouvido, passa pela membrana timpânica. Lá dentro a gente tem 3 ossículos em que vai acontecer a vibração desses ossículos. E aí o som passa pela cóclea e daí vai pelo nervo auditivo, tá? Então a gente tem a condução do som e também tem a parte neurológica que vai através do nervo auditivo até o cérebro, até o encéfalo, que processa as informações e a gente escuta. Então, nesse caso, nesse processo que você explicou, quando o som está muito alto, o que é prejudicado aí nesse caminho? É a cóclea. A cóclea é o órgão da audição. É um órgão que ele, cientificamente falando, tem células ciliadas externas e células ciliadas internas. As primeiras células a serem lesadas são as células ciliadas externas, que o som alto, o ruído começa a lesar. Então, a cóclea sendo lesada, aí automaticamente o nervo auditivo que está ligado à cóclea, ele também já vai sendo lesado. Algumas fibras vão sendo lesadas até que a informação já não chega mais ao cérebro como deveria chegar. Na sua casa, quando você chega, você quer ficar naquele silêncio ou você ainda fica com a televisão alta, faz no meio do barulho? Em casa a gente fica mais tranquilo. Pra tentar descansar um pouco a cabeça também. Com certeza. Você, por acaso, sente alguma alteração na sua audição? Ou quando você chega na sua casa, você é do tipo que todo mundo quer escutar a TV baixa, mas você quer lá aumentar muito o volume porque não está escutando direito? A gente tem esse costume de trabalhar com barulho, a gente acostuma com ele
Então a gente quer cada vez mais barulho na nossa vida, que a nossa vida vira um barulho, entendeu? Mas assim, lá em casa, às vezes, gosto de barulho, mas mais final de semana, mas assim, durante a semana é bem relax, é bem silencioso lá. A esposa não reclama quando começa a aumentar o volume da TV, dentro do carro o som tem que ser alto, por conta de estar acostumado com esse tanto de barulho? Sim, quando eu saio com ela, a gente deixa o rádio alto, ela, como é que você consegue dirigir assim? Mas é costume, então a gente já sabe direcionar cada barulho na nossa vida, entendeu? Realmente é um barulho insuportável. Para falar com a gente sobre a lei que regulamenta o volume de barulhos nas cidades, o repórter setorial recebe agora o advogado e especialista em meio ambiente, Alex Carneiro. Olá, professor, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco em nossa bancada. Eu que agradeço o convite e espero contribuir mais uma vez. Professor, vamos falar então o que exatamente é a Lei do Silêncio. Podemos definir? A chamada Lei do Silêncio, na verdade, são normas municipais que regulam o hábito e o uso e costumes dentro de um município. Pela Constituição, o município é quem tem competência para regular questões de interesse local. E, nesse caso, ficou na mão dos municípios de regular esses hábitos e costumes de uso. Então, a gente trata da Lei do Silêncio porque uma das questões objetivas para poder se trabalhar a questões de hábitos, uma delas está relacionada aos ruídos, mas vai muito além disso. Eu imagino que deve ser algo de difícil fiscalização. Como que isso poderia ser trabalhado pelos municípios? O senhor acha que falta mais fiscalização? Aquilo que comumente chamam de Lei do Silêncio, na verdade, é a lei de uso de costumes e hábitos de cada município. E por que de cada município? Porque, pela Constituição, são os municípios que têm competência para tratar das questões de interesse local. Então, cada município regula, cria normas para que as pessoas possam conviver, possam lidar. E aí, como um dos fatores que tratam-se a convivência tem a ver com o ruído e que objetivamente pode ser medido, né, por decibéis, então acabou-se comumente chamando ou dando mais atenção a essa questão da Lei do Silêncio. Em alguns municípios, efetivamente, existem decretos que tratam especificamente da questão de ruídos, mas não é apenas os ruídos que abrangem essa questão da Lei do Silêncio. Na sua avaliação, professor, o senhor acha que falta um pouco mais de fiscalização? Até porque deve ser difícil fiscalizar tantos ruídos assim nas grandes cidades, não é? Com certeza, Everton. Veja, nós estamos vivendo um novo momento. E esse momento pós-moderno, que os especialistas classificam com várias características, uma delas é o privatismo. E nesse privatismo, o que se busca é que a pessoa possa viver e possa viver de maneira que ela pode se sentir melhor. Isso traz uma série de conflitos na vivência comum, né? E nesse caso, o município tem que fiscalizar efetivamente. Mas não é apenas ele, o cidadão e qualquer cidadão pode contribuir com essa fiscalização. E o barulho e a desordem, como que isso pode impactar o meio ambiente? Porque muitas vezes o senhor participa aqui conosco, dentro do quadro sustentabilidade. O barulho também a gente pode enquadrar como um princípio que deve ser trabalhado para uma comunidade sustentável? Com certeza. Por quê? Vários especialistas já deixaram claro que o ruído, geralmente acima de 40, 50 decibéis, já cria no organismo algum tipo de estresse, já gera um impacto pessoal, já gera impacto no sono, no comportamento. Então não há dúvida que o controle quanto ao barulho, ao ruído, ao tumulto, ele gera impacto primeiro na pessoa, depois no próprio ambiente. Por quê? Porque os animais, as plantas também sentem impacto nisso. Porque nós precisamos pensar também numa questão física. O som, ele se propaga, e ao se propagar, gira ondas. Essas ondas é que no nosso organismo, na nossa pele, nas árvores, nos animais, é que acabam impactando de forma ambiental. Professor, falando sobre bom senso, a gente percebe que quando se trata desse assunto de barulho, a gente percebe que falta um pouco desse bom senso nas pessoas em conviver com isso. Talvez se existisse o bom senso, não precisaria existir uma lei que determinasse o limite de volume de sons, não é isso? Olha, você tratou de uma coisa muito interessante. Na verdade, as leis existem para regular as nossas relações sociais. E se em todas as relações sociais nós pudéssemos ter equilíbrio, bom senso, muitas das leis realmente não deveriam existir, né? E nesse caso, quanto ao ruído, o bom senso é essencial. E eu queria voltar àquela questão de privatismo. Nós precisamos
atender à necessidade, aos desejos de cada um, mas cada um de nós não podemos esquecer uma velha máxima que dizia que o nosso direito começa onde acaba o do outro e vice-versa, né? Então o bom senso passa por isso e também pela consciência que muitas vezes as pessoas não têm do impacto que elas mesmas estão recebendo quando estão lidando com muito barulho e muito tumulto. Aquilo que nós falamos agora há pouco, quanto ao impacto ambiental, não se dá apenas no outro, se dá principalmente e de maneira mais intensa naquelas pessoas que estão ligadas àquele momento de barulho, de tumulto, etc. Professor, e quando uma pessoa se sente lesada, ela deve procurar a justiça para poder ali apresentar o seu fato, apresentar o seu incômodo? Olha, o primeiro caminho, na verdade, deve se lidar por meio da conversa. Só que aí nós temos que perceber quais são as circunstâncias. Se for uma circunstância de vizinhança, isso precisa efetivamente ser feito por meio da conversa, do bom senso, porque há pouca possibilidade de resolver isso judicialmente dentro de um direito de convivência, porque a vizinhança, as pessoas têm seus direitos ali. Se for dentro de um condomínio, isso pode-se buscar o regimento interno do condomínio. Agora, se isso extrapolar, se é uma atitude que envolve, como acontece muitas vezes, de festas na rua, etc., aí precisa buscar o órgão público municipal, fazendo denúncias, ou até mesmo acionar a polícia militar quando isso gerar uma dificuldade de segurança ou ultrapassar o bom senso. Em último caso, procurar um advogado, né? Os advogados estão bem preparados e orientados para cuidar do próprio direito e proteger a pessoa quanto à lesão da lei. Muito importante essas informações. E o advogado e especialista em gestão ambiental, Alex Carneiro, volta em instantes, mas para comentar um novo assunto muito importante. Veja depois do intervalo. Com a crise econômica, consumidores fazem ajustes no orçamento da família para não entrar no vermelho. É daqui a pouco. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.